Graça e paz. Hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira de Páscoa, dia 10 de abril. Estamos aqui reunidos, para mais uma devocional nesse período de isolamento social. Quero compartilhar com os irmãos hoje uma passagem da leitura da 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 6 ao 18. Onde está escrito a seguinte passagem: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que nós não vemos, mas as que não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade esta manhã de compartilhar com os irmãos uma porção da Tua Palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos a sabedoria para que possamos compreender com profundidade e com clareza o que o Senhor quer nos transmitir nesta manhã. Em nome de Jesus. Muito bem. Para facilitar um pouco o nosso entendimento, eu peguei essa passagem e dividi ela em 4 subitens que eu quero compartilhar. Do versículo 6 e o versículo 7, Paulo nos fala do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, mas que esse conhecimento está depositado em vasos de barro. Do 8 ao 9, ele nos apresenta 4 parelhas de dificuldades pelas quais os crentes podem passar, mas Deus sempre nos mostra e nos apresenta um escape. Do 10 ao 15, ele diz que nós trazemos nos nossos corpos a mortificação de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste através de nós. E do 16 ao 18, por isso é que nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova todos os dias. Bom, esse é o que nós vamos tratar. O tema da nossa devocional é leve e momentânea tribulação. Antes, vamos contextualizar um pouco o escrito de Paulo nessa epístola. Bom, essa epístola ela foi escrita mais ou menos no ano 55 depois de Cristo
E nela o apóstolo Paulo faz uma defesa de maneira enfática do seu ministério como verdadeiro apóstolo de Cristo. Isso porque, ao encontrar-se com Tito na Macedônia, o Tito lhe informa que a sua primeira carta aos Coríntios foi muito bem recebida pelos irmãos, mas que haviam alguns problemas sérios na igreja de Coríntios, incluindo uma facção na congregação que negava que Paulo era verdadeiramente apóstolo de Cristo. Bom, essa facção provavelmente eram os chamados judaizantes. Os judaizantes eram judeus que perseguiam a Paulo, né, colocavam em xeque o seu ministério apostólico e questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo e ainda apresentavam à igreja de Corintos as obras da lei. Então eles negavam a Paulo, questionavam o ministério de Paulo e, além disso, apresentavam as obras da lei. E eles diziam mais ou menos assim: Paulo prega a salvação através de Jesus Cristo. Tudo bem, isso está correto, está certinho, só que está incompleto. Porque, além da salvação por Jesus Cristo, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam seguir a dieta judaica e seguir toda a lei judaica, o calendário judaico e a lei judaica. Caso contrário, vocês não serão salvos. E vamos encontrar esses judaizantes, eles ainda falando essa mesma perseguição na Epístola aos Romanos e aos Gálatas, além de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Bom, aí Paulo começa a fazer a sua defesa e ele procura se fundamentar de início logo no livro de Gênesis 1:3, onde Deus diz assim: haja luz e houve luz. Ou seja, no reino material, esse reino natural que a gente vê, Deus fez luz, criou luz em meio às trevas. Mas no reino espiritual, Deus dissipa, né? Ele desaparece com as trevas através de Jesus Cristo. Ou seja, onde entra Jesus, as trevas desaparecem, elas somem. Na criação do mundo, Deus disse: haja luz e houve luz. Mas no Evangelho de João 1, do 1 ao 4, o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus fez-se luz. Nessa carta aos Coríntios, Paulo traz à luz algumas verdades sobre a nossa vida terrena e as nossas fragilidades. Ao mesmo tempo, a nossa dependência em Jesus Cristo e a certeza de que vamos ressuscitar para a glória. No verso 6, Deus revela ao nosso coração o conhecimento da sua glória através da face de Jesus Cristo. Ou seja, o Deus que criou a luz física ilumina as nossas mentes na nossa recriação quando nós olhamos na face de Jesus Cristo à procura de salvação. E no verso 7, Paulo vai dizer o seguinte, que esse tesouro, ele está depositado em nós, que somos simples vasos de barro. E aí a gente faz uma referência ao livro de Jeremias, o capítulo 1, onde Deus compara o homem a um vaso de barro que está na mão do olheiro, onde o olheiro molda esse vaso, que somos nós, né? Molda o vaso. Esse vaso muitas vezes é quebrado e ele é refeito, e ele é moldado nas mãos do oleiro. E Deus faz essa comparação desse vaso de barro com o ser humano, com o homem, que é frágil, né? Que é moldado por Deus. E Paulo diz o seguinte: você que é um homem que é frágil, que é moldado por Deus, que é um vaso de barro, que tem uma fragilidade, no seu interior há um tesouro inestimável, que é a glória de Deus resplandecida na face de Cristo. E é isso que te leva à salvação. E esse tesouro inestimável está depositado em nós.
Ou seja, aqui Deus pega o conhecimento de sua glória em Jesus e deposita esse inestimável tesouro em nós, que somos esses vasos de barro, frágeis, mas que carregamos esse precioso tesouro dentro de nós. Enfim, das glórias do Evangelho, passamos para a fragilidade dos obreiros de Deus. Carregamos esse grande tesouro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E mesmo assim, nós somos atribulados, mas nunca estamos angustiados. Nós poderemos ficar perplexos, mas jamais desanimados. Seremos perseguidos, mas não desamparados. E somos abatidos, mas não destruídos. Porque nós carregamos para sempre o morrer de Jesus em nossos corpos, para que Jesus seja sempre exaltado em nós. Aí Paulo, no verso 8 e no verso 9, ele nos apresenta 4 parelhas de dificuldades que o crente pode passar. Então ele começa assim: nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. O atribulado aqui é a ideia de um espírito pressionado, angustiado, encurralado, apertado, entrincheirado. Mas mesmo assim você não fica angustiado, porque mesmo apertado num beco sem saída ou encurralado, presos em lugar fechado, nós temos sempre em Deus um escape. Aí ele passa para o seguinte: perplexo, mas não desanimado. Perplexo, o que é perplexo? É uma dúvida profunda, espantado, você está atônito, com uma dívida sem condições de ser paga. Mas você não está desanimado, porque mesmo em desespero, confuso e sem escapatória, Deus sempre abre uma janela de escape, uma janela de saída, uma porta de libertação. Você pode ser perseguido, mas você não está desamparado. A ideia de perseguido aqui é a ideia de um caçador que está atrás de uma caça. Essa caça está acuada, ela está encurralada, mas você não está desamparado, sem qualquer escape, mas não estamos desamparados. Aqui nós temos um exemplo no livro, no Êxodo, né? Quando o povo sai do Egito, quando estão caminhando, eles chegam em frente ao Mar Vermelho, o mar está à frente deles e atrás está o exército de Faraó. Ou seja, na visão humana, totalmente sem saída. No entanto, Deus abriu o Mar Vermelho, ou seja, abriu um escape, onde eles conseguiram passar. Então essa é a visão que está se falando aqui de perseguido e não desamparado. Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Abatido aqui é o seguinte: você perdeu todas as suas forças, você foi nocauteado, você está no chão, você está subjugado, mas você não perece, você não está destruído. No versos 10 ao 15, Paulo vai nos dizer que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele, porque nós cremos em um Deus que ressuscita mortos. 1 Coríntios 1, 9. É por isso que a gente não desanima. Pelo contrário, mesmo que esse corpo mortal se corrompa, se destrua, o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. E aí nos versos 16 e 18, nos diz que essa leve e momentânea tribulação, ele chama tudo isso que nós acabamos de falar, né, de uma leve e momentânea tribulação, que produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Paulo nos traz um contraste entre um leve, contrastando com um peso de glória, um momentâneo com eterno e uma tribulação contrastando com a glória de Deus. É por isso que nós não devemos ficar atentos àquilo que estamos vendo ou ouvindo, para aquilo que não vemos, mas porque as coisas que a gente vê, elas são passageiras, elas são momentâneas, elas vão chegar num fim. As que a gente não vê, essas sim, são eternas. Essa é uma explicação
bem clara, né, dessa epístola. E para concluir, mesmo diante da dificuldade, dessas incertezas, das perplexidades, dos abatimentos, dos sofrimentos, precisamos ter confiança, porque tudo passa. É leve, é momentâneo, e que isso produz para nós esse eterno peso de glória, um alto valor de glória. Que os muitos problemas pelos quais nós passamos na terra não têm comparação com essa glória futura. Essa então que eu queria deixar para os irmãos, essa reflexão, tá bom? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã de devocional. O Senhor esteve conosco, nos permitindo compartilhar com os irmãos um pouco mais da sua glória, um pouco mais do conhecimento da tua palavra, e que o resplandecer da face do Senhor seja sobre nós, para que possamos também resplandecer Jesus ao mundo. Que essa leve e momentânea tribulação a gente consiga ultrapassá-la, sempre confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.